A cidade de Nova York nunca dormia, mas no meio de seu movimento constante, algumas pessoas permaneciam invisíveis. Emma Sinclair era uma delas. Cega desde a infância e abandonada pelos pais ainda jovem, ela aprendeu a navegar pelas ruas implacáveis com nada além de uma bengala, um aguçado senso de audição e um espírito inquebrável. Todos os dias ela ficava no mesmo ponto, perto do Bryant Park, vendendo bilhetes de rifa para uma pequena instituição de caridade que ajudava crianças com deficiência. Seus sonhos eram simples: sobreviver, ajudar os outros e, um dia, escapar do abraço sufocante da pobreza. Do outro lado da cidade, porém, vivia um homem cuja realidade não poderia ser mais diferente. Alexander Grayson, herdeiro da fortuna da Grayson Enterprises, era um empresário implacável, conhecido por seu comportamento frio e ambição implacável. O dinheiro nunca foi um problema para ele, mas as emoções eram um conceito estrangeiro. Ele construiu muros ao seu redor, fazendo negócios milionários sem piscar, mas sem sentir nada além do êxtase do poder. Amor, sentimento, isso eram distrações, fraquezas para as quais ele não tinha tempo. Foi em uma noite tempestuosa que seus mundos colidiram. Emma estava em seu ponto habitual, o vento frio mordendo sua pele enquanto ela segurava um bloco de bilhetes de rifa. As pessoas passavam por ela, mal lhe dando uma olhada. Ela ouviu passos apressados, o som de sapatos de couro caros contra o pavimento se aproximando rapidamente. Antes que pudesse reagir, um corpo sólido se chocou contra ela, fazendo-a tropeçar para trás. "Cuidado por onde anda", rosnou uma voz profunda e irritada. Emma mal conseguiu se equilibrar. "E eu sinto muito", ela gaguejou, instintivamente segurando o bloco de bilhetes. Alexander Grayson nunca foi de tolerar interrupções. Ele estava em seu celular, ocupado demais fechando o negócio para perceber a frágil mulher em seu caminho. Seu primeiro instinto foi sair, mas algo nela o fez hesitar. A maneira como ela estava ali, o rosto ligeiramente inclinado como se estivesse ouvindo em vez de vendo, chamou sua atenção. Seu olhar afiado percorreu seu casaco modesto e gasto, o simples cachecol ao redor de seu pescoço, e finalmente ele notou a bengala branca ao seu lado. Ela era cega. Pela primeira vez em anos, Alexander sentiu algo além de indiferença, uma sensação desconhecida de culpa. Emma percebeu sua hesitação. "Eu não quis atrapalhar, senhor", disse ela, sua voz suave mas firme. "Eu só estava tentando vender esses bilhetes. Ele deveria ter ido embora, deveria ter ignorado ela, mas em vez disso, deu uma risada baixa. "Bilhete de rifa?", ela assentiu, estendendo um, "para a caridade. Cada um ajuda a fornecer recursos para crianças com deficiências." Alexander ergueu uma sobrancelha. Nunca se importou com essas causas. Nunca pensou nas pessoas que viviam em circunstâncias tão diferentes das suas. Mas algo sobre essa mulher cega e frágil que estava ali no frio, sem uma gota de autocompaixão, o intrigou. "Tudo bem", ele murmurou, tirando a carteira. "Eu vou pegar um." Os lábios de Emma se curvaram em um pequeno sorriso ao lhe entregar um bilhete. "Obrigada, senhor." Enquanto seus dedos se tocavam brevemente, uma sensação estranha passou entre eles, não dita, mas inegável. Alexander imediatamente descartou isso, dizendo a si mesmo que não era nada, apenas um impulso, um momento fugaz. Mal sabia ele que aquele momento mudaria tudo. Alexander Grayson não tinha razão para pensar na vendedora de rifa cega novamente. Ele comprou o bilhete, colocou-o no bolso do casaco e voltou para seu mundo de salas de reunião, negócios de alto risco e distanciamento gelado. No entanto, ao sentar-se em seu penthouse naquela noite, com o uísque rodopiando em seu copo, ele se viu pensando nela. A maneira delicada como ela falou, a força silenciosa em sua voz e o modo como seus olhos sem visão pareciam penetrá-lo, vendo algo que ninguém mais jamais viu. Isso o incomodou. Na manhã seguinte, o encontro deveria ter sido esquecido, enterrado sob camadas de transações corporativas e aquisições. Mas o destino parecia tinha outros planos. Uma semana depois, o assistente de Alexander, Marcus, entrou em seu escritório com uma expressão curiosa. "Senhor, tem algo que você talvez queira ver." Com uma sobrancelha arqueada, Alexander pegou o envelope que Marcus lhe entregou. Rasgou-o sem cuidado e tirou um pequeno pedaço de papel. Sua respiração parou. Era o bilhete de rifa, o que ele havia comprado dela. Mas não foi isso que chamou sua atenção. Tinha W escrito. O grande prêmio era uma quantia considerável. $50.000. Uma gota no oceano para um homem como ele, mas ainda assim a absurda coincidência o impactou. Ele nunca jogou em jogos de azar, nunca acreditou em sorte.
E ainda assim ali estava, a prova de que o destino o havia trazido de volta para ela. Emma Sinclair. Ele deveria ter descartado, deveria ter jogado o bilhete fora, mas por razões que ele não conseguia compreender, pegou o casaco e saiu de seu escritório, ignorando os olhares curiosos de sua equipe. Ele precisava encontrá-la. Emma estava em seu ponto habitual perto do Bryant Park. O dia estava mais frio, mas ela nunca permitia que a decepção a consumisse. Simplesmente apertava mais o casaco, os dedos rígidos pelo frio, e continuava a chamar os transeuntes para apoiar a caridade. Ela não esperava que ele voltasse, não em seus sonhos mais loucos. No entanto, ela ouviu seus passos antes de sentir o aroma do colônia cara que o envolvia. Havia algo inconfundível na maneira como ele se portava, confiante, deliberado, imponente. Senhora Sinclair, sua voz profunda alcançou seus ouvidos, fazendo um calafrio inesperado percorrer sua espinha. Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Lembra do meu nome? Lembro, ele respondeu simplesmente, embora não soubesse bem o porquê. E eu acredito que lhe devo algo. Ele tirou o bilhete, pressionando-o suavemente na palma da mão dela. As sobrancelhas dela se franziram em confusão enquanto ela passava os dedos sobre o papel. Você ganhou, ele lhe disse, observando sua expressão com atenção. $50.000. Os lábios de Emma se abriram em choque. Eu não entendo. É seu prêmio, senhorita. Ele exalou com força. Pegue. Eu não posso, ela insistiu, seus dedos se afastando do bilhete como se ele queimasse. Esse é o seu dinheiro. Alexander não gostava de ser desafiado, mas algo sobre sua recusa o fascinava. Qualquer outra pessoa teria aceitado a chance, pegaria o dinheiro sem hesitar. Mas Emma, ela tinha muito orgulho, muita honra, para pegar algo que não tivesse ganho de forma justa. Tudo bem, ele disse, colocando o bilhete de volta no bolso. Depois de uma pausa, uma ideia surgiu. Se você não vai pegar o dinheiro, então trabalhe por ele. As sobrancelhas dela se franziram. Trabalhar? Eu vou te contratar, disse ele diretamente. Preciso de uma assistente. Nada complicado. Atender ligações, agendar reuniões, tarefas básicas. Ela soltou uma risada suave e incrédula. Senhor, caso não tenha notado, eu sou cega. Eu notei, ele disse com a voz baixa. E não vejo como isso te impede de trabalhar. Emma abriu a boca para argumentar, mas a confiança em seu tom, a certeza com que ele falava, a fez hesitar. Um bilionário oferecendo-lhe um emprego? Parecia absurdo, impossível. No entanto, ali no frio, ouvindo a sinceridade em sua voz, ela sentiu algo dentro de si se mover. Uma faísca de esperança, de possibilidade. Uma condição, ela disse após uma longa pausa. Ele ergueu uma sobrancelha. E qual é? Eu trabalho pelo dinheiro, sem favores. Um sorriso de escárnio se formou nos lábios dele. Combinado. E assim seus destinos se entrelaçaram. Emma ainda não podia acreditar no que tinha concordado. Uma semana atrás, ela estava vendendo bilhetes de rifa em um canto gelado da rua, com seu mundo restrito ao cheiro do concreto úmido e ao ritmo dos passos apressados ao seu redor. Agora, ela estava sentada no banco de trás de um carro de luxo preto, o calor dos assentos de couro, o cheiro da colônia cara no ar. Ela havia aprendido o suficiente sobre Alexander Grayson a partir de conversas sussurradas nas ruas e trechos de transmissões de notícias que passavam. Ele era um empresário implacável, um homem que fazia e desfazia fortunas com um simples movimento do pulso. As pessoas ou o temiam ou o admiravam, mas ninguém o ignorava. E agora, por razões que ela não conseguia entender, ele a havia trazido para seu mundo. E o carro parou. Emma ouviu o suave clique da porta abrindo, seguido pela voz profunda dele. Chegamos. Ela hesitou por um momento antes de pegar sua bengala. Antes que pudesse se mover, uma mão firme segurou a sua. Deixe-me, disse Alexander, guiando-a para fora do carro. Seu toque foi breve, impessoal, mas enviou um calor desconhecido através de sua pele. Obrigada, ela murmurou, afastando a mão assim que seus pés tocaram o chão. Não espere que aconteça com frequência, ele comentou secamente, levando-a em direção à entrada. Ela pôde sentir a diferença no ar assim que entrou no prédio. O suave murmúrio das conversas, o leve som de saltos de salto batendo no piso de mármore e o cheiro subjacente de papel novo e madeira polida. Era um contraste nítido com as ruas que ela conhecera por toda a sua vida. Sr. Grayson, uma voz afiada e eficiente se aproximou. Sua reunião com a diretoria é em 10 minutos. Adie, disse Alexander. A mulher hesitou. Senhor, eu disse. Adie. Ele repetiu, seu tom sem margem para argumentos. Emma pôde sentir a confusão no silêncio da assistente.
Ela sabia o que estavam pensando. Quem era essa mulher cega ao seu lado? Por que Alexander Grayson, um homem conhecido por sua implacável eficiência, havia adiado uma reunião por ela? Ele não ofereceu explicações. Em vez disso, sua mão passou pela parte inferior de suas costas, guiando-a para frente. Vamos, ele disse. Emma engoliu em seco. Ela não fazia ideia do que estava se metendo. O escritório era maior do que muitos apartamentos em que ela morou. Ela podia sentir o vasto espaço ao seu redor, o eco de seus passos reverberando nos tetos altos e nas paredes de vidro. O ar estava carregado com o cheiro de couro e madeira cara. Sente-se, disse Alexander. Ela estendeu a mão cautelosamente, seus dedos tocando a superfície fria de uma cadeira antes de se acomodar. Um silêncio passou. Por que eu? Ela finalmente perguntou. Alexander, que estava se servindo de uma bebida, parou. Como assim? Ele perguntou. Você poderia contratar qualquer pessoa, ela disse, cruzando as mãos no colo. Uma assistente experiente, alguém que não seja. Ela hesitou. Cega. Ele exalou lentamente, dando um gole em sua bebida antes de responder. Você está certa. Os lábios de Emma se abriram ligeiramente com sua franqueza. Mas vamos esclarecer uma coisa. Ele continuou, sua voz suave, calculada. Eu não tomo decisões por pena. Eu vi potencial. Você não aceita caridade, se recusa a ser vítima e tem mais coragem do que a maioria das pessoas com quem lido todos os dias. Os dedos de Emma se apertaram ao redor do tecido de seu vestido. Eu preciso de alguém que não tenha medo de me desafiar, ele continuou. Alguém que possa lidar com pressão, e por alguma razão, eu tenho a sensação de que você pode. Ela não tinha certeza se deveria se sentir lisonjeada ou ofendida. Alexander se inclinou ligeiramente para frente, sua presença impossível de ignorar. Então você vai ou não? Emma respirou devagar. Passou anos sendo ignorada, rejeitada, descartada. E agora, pela primeira vez, alguém estava olhando para ela. Não como uma garota cega e indefesa, mas como alguém capaz. Ela levantou o queixo. Eu vou. Um sorriso satisfeito se formou nos lábios dele. Bom, ele murmurou. Agora vamos trabalhar. E assim, o jogo começou. Emma nunca havia estado tão exausta em sua vida. Trabalhar para Alexander Grayson era como ser jogada em uma tempestade sem aviso prévio. Desde o momento em que entrou em seu escritório, ela foi bombardeada com tarefas, instruções e desafios que a deixaram sem fôlego. Mas ela se recusou a vacilar. Com a ajuda de tecnologia adaptativa e sua memória afiada, ela aprendeu rapidamente a navegar em seu novo ambiente. A agenda de Alexander era um caos encarnado, mas ela memorizou cada detalhe. Suas ligações eram implacáveis, mas ela as transcrevia e repassava com precisão. Ela podia sentir os olhares de seus funcionários, o ceticismo em seus sussurros abafados, mas ela passou por tudo isso. E então havia ele. Alexander era irritante, arrogante, exigente, mas também era algo mais. Ela percebeu isso na forma como sua voz suavizava ligeiramente quando lhe dava instruções, na maneira como andava ao seu lado, em vez de à frente. Na forma como seu toque, embora raro, sempre era cuidadoso, deliberado, e ela odiava a forma como isso a fazia se sentir. Foi um dia particularmente cansativo, e quando o escritório se esvaziou, Emma estava pronta para desabar. Ela se sentou em sua mesa, esfregando as têmporas, quando ouviu sua voz profunda na porta. Você ainda está aqui? Ela se endireitou instantaneamente. Eu estava apenas terminando. Silêncio, depois o som de passos. Ela podia senti-lo se aproximando, antes que sua voz baixasse. Você deveria ir para casa, Emma. Ela hesitou. Eu irei em breve. Outra pausa então para seu choque, ela sentiu o calor dos dedos dele quando ele alcançou sua mão. Sua respiração travou. Você está se sobrecarregando, Alexander murmurou, seu polegar roçando sua palma em um movimento fugaz, quase inconsciente. Cuide de si mesma, Sinclair. Emma quis se afastar, se dizer que isso não significava nada, que não tinha significado. Mas por algum motivo ela não conseguia se mover. O ar entre eles estava carregado, pesado com algo não dito. E então, tão rápido quanto ele a tocou, ele se foi. Ela exalou de forma trêmula. O que diabos estava acontecendo entre eles? Emma não conseguia parar de pensar nisso, na forma como os dedos dele haviam roçado sua pele, na maneira como sua voz havia se tornado baixa e quase gentil. Era diferente do Alexander Grayson que ela conhecia, o empresário implacável e calculista que não acreditava em laços emocionais. E ainda assim, algo estava mudando entre eles.
Ela sentia isso nos momentos furtivos, quando ele permanecia por mais tempo do que o necessário, na maneira como dizia seu nome, como se testasse o peso dele em sua língua, no silêncio que se estendia entre eles, espesso com algo que ela não conseguia nomear. Mas ela se recusou a ser tola. Homens como Alexander não se apaixonavam por mulheres como ela. Ela era cega, pobre, insignificante no mundo de riqueza e poder dele. O que quer que fosse isso, qualquer que fosse a estranha atração entre eles, não era real, não podia ser. Então, ela enterrou isso, empurrou para dentro, onde não pudesse tocá-la. Essa resolução durou exatamente 3 dias. Ela se quebrou no momento em que entrou em seu escritório tarde de uma noite para entregar um relatório. Senhor, eu tenho... Ela parou porque sentiu antes de qualquer coisa a tensão, o calor. Ela não precisava de visão para saber que ele não estava sozinho. O leve farfalhar de tecido, o perfume caro, que não era o dela, o som da voz de uma mulher, baixa e sedutora. Uma mulher no escritório dele. O estômago de Emma se revirou violentamente. Ela não deveria se importar. Ela não se importava. No entanto, algo dentro dela se apertou quando ela ouviu o som inconfundível de lábios se encontrando com a pele. Ela se virou com os calcanhares, o coração disparado. Sinclair, sua voz cortou o ar afiada. Ela congelou. Ouviu a mulher rir, o som raspando em seus ouvidos. Emma engoliu em seco, forçando-se a manter a voz estável. Eu não queria interromper. Ela deu um passo para trás, apertando a bengala mais forte do que o necessário. Eu volto depois. Emma, sua respiração se prendeu. Ele nunca a chamara assim. Mas ela não pôde, não quis se virar. Em vez disso, ela simplesmente assentiu, a voz máxima de um sussurro. Boa noite, Sr. Grayson. E então ela se afastou, deixando para trás o que quer que fosse isso, ou pelo menos tentou. Emma mal dormiu naquela noite. Ela se disse que não importava, que a vida pessoal de Alexander Grayson não era da sua conta, que ele poderia ter quantas mulheres quisesse em seu escritório, em sua cama, em seu mundo. Mas a pressão no peito não desapareceu. Ela se odiava por sentir qualquer coisa. Porque o que ela esperava? Que um homem como Alexander, rico, poderoso, devastadoramente bonito, visse nela algo mais do que um caso de caridade, uma novidade? Ela fora tola em pensar que a tensão entre eles significava algo. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. Ela iria embora. O escritório estava silencioso quando ela chegou mais cedo do que o habitual. Ela queria deixar sua carta de demissão na mesa dele e sair antes que ele sequer entrasse no prédio, mas claro, o destino tinha outros planos. No momento em que ela abriu a porta do escritório dele, sua voz cortou o ar. Você está desistindo. Não uma pergunta, uma afirmação. Emma se enrijeceu, segurando o envelope com força nas mãos. Sim. Um longo silêncio se estendeu entre eles, então o som dos passos, medidos, deliberados. E então ele estava lá, muito perto. Por quê? Ela inalou fundo, mantendo o rosto neutro. Porque isso nunca deveria ser permanente. A palavra foi baixa, furiosa. Seus dedos se apertaram em punhos. Eu agradeço pela oportunidade que você me deu, mas olhe para mim e diga isso. Você sabe que não posso. Um silêncio, então suavemente. Esse é o problema, não é? A garganta de Emma se apertou. Eu não sei do que você está falando. Você sabe, ele murmurou, e então seus dedos quentes roçaram contra o pulso dela. Um arrepio percorreu sua espinha. Eu nunca quis isso, ele admitiu, a voz rouca. Nunca planejei isso. O pulso de Emma disparou. Esqueça, ele disse. Eu não posso, foi quase um sussurro. O coração dela se apertou. Isso não era para acontecer, mas então os dedos dele subiram mais alto, sobre a palma de sua mão, até seu braço, lentos, hesitantes, como se estivesse dando tempo para ela se afastar. Não me disse para parar, ele disse. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Os dedos dele roçaram contra o queixo dela, inclinando seu rosto para cima. Ela sentiu o calor de sua respiração, a tensão se enrolando tão fortemente entre eles que era insuportável. Seus lábios se abriram e então uma batida na porta. O feitiço foi quebrado. Alexander se afastou instantaneamente, seu corpo tenso. Emma se afastou, forçando o ar para dentro dos pulmões. Entre, ele disse. A voz inexpressiva. A porta se abriu. A assistente dele, alheia ao que quase acontecera, entrou com uma pilha de documentos. Emma apertou os punhos. Ela precisava sair agora. Sem mais palavras, colocou o envelope sobre a mesa dele. Eu quis dizer o que disse. Ela sussurrou, e então virou-se e foi embora, deixando para trás, ou pelo menos tentou, porque Alexander Grayson nunca desistia de algo que queria, e ele não estava prestes a começar agora. Emma não olhou para trás.
Continuou andando, seu coração batendo tão forte que mal podia ouvir qualquer outra coisa. O peso da carta de demissão que ela havia deixado para trás parecia uma pedra pressionando contra seu peito, mas ela se forçou a seguir em frente. Ela fizera a coisa certa. Tinha que acreditar nisso. Mas ao sair para o frio cortante, segurando a bengala como se fosse a única coisa que a mantivesse unida, ouviu-o. Emma. A respiração dela parou. Ela não se virou. Volte para dentro, Sr. Grayson, disse ela, a voz baixa, mas firme. Não vai acontecer. Ela exalou com força. Você não tem o direito de fazer isso. Fazer o quê? Me perseguir como se eu significasse algo para você. Silêncio, então suavemente. Você significa. Os dedos de Emma apertaram a bengala. Não pense que não me importo. Ele estava mais perto agora, a voz rouca com algo cru, sem filtro. Você acha que eu não senti isso toda vez que estive perto de você? Ela apertou os olhos, fechando-os. Não importa. Claro que importa. Ele exalou com força. Um vento passou entre eles, mas nenhum dos dois se moveu. Finalmente ele falou de novo, mais baixo dessa vez. Quer saber por que eu te contratei? Emma não respondeu. Eu poderia ter te ignorado naquela noite, ele admitiu. Eu deveria ter. Um riso amargo teria me poupado de muitos problemas. Ela engoliu em seco. Mas eu não pude, disse ele, a voz agora mais próxima, demasiado próxima. Porque algo sobre você, sua força, seu fogo, fez com que eu quisesse estar perto de você. E eu odiei isso. Odiei você por me fazer sentir algo que eu jurei que nunca sentiria. Os lábios de Emma se abriram, mas ela não tinha palavras. Então sim, Sinclair, ele disse com firmeza. Eu me importo. O coração de Emma apertou. Mas você não me ama, ela sussurrou. Silêncio. Então ele disse, diga isso de novo. Ela hesitou. Você não. Ele exalou bruscamente e então as mãos quentes envolveram seu rosto. A respiração dela parou. Você realmente acha que eu estaria aqui se não me importasse? O pulso de Emma parou, e então os lábios dele encontraram os dela. Não foi apressado, não foi desesperado. Foi inevitável, uma confissão na forma de um beijo. As mãos dele sustentaram o rosto dela como se fosse algo precioso, como se ela fosse a única coisa no mundo dele que importava. E enquanto ela segurava a frente do casaco dele, suas próprias barreiras desmoronando, ela percebeu algo. Ela também o amava. Cega. Incondicionalmente, completamente. Quando finalmente se separaram, a testa de Alexander repousou contra a dela, a respiração dele irregular. Fique, ele murmurou. As lágrimas queimavam atrás de seus olhos. Peça-me novamente, ela sussurrou. Uma pausa. Então um sorriso contra seus lábios. Fique comigo, Emma. E dessa vez ela disse sim.